Olá, eu sou a professora Neuza Mello e hoje vou apresentar o artigo intitulado O uso do ladrilho hidráulico nas duas principais igrejas católicas erguidas na segunda metade do século XIX em Teresina, no Piauí. Esse artigo foi escrito e orientado por mim, professora Neuza Mello, pela professora Patrícia Pacheco Alves de Oliveira e pelas graduandas em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Santo Agostinho, Letícia Maria Carvalho e Andreina Oliveira Carvalho. Eu inicio explicando que para reconhecer o patrimônio cultural na contemporaneidade, é preciso compreender características importantes e inerentes a ele, como a sua dinamicidade, a importância para a coletividade e a capacidade de diferenciar e distinguir grupos. Da mesma forma, para melhor preservar os bens culturais edificados, faz-se necessário discutir sobre os materiais que os compõem, para que assim profissionais da área como os arquitetos possam estar preparados para os trabalhos de restauração, conservação e revalorização dos monumentos, edifícios e conjuntos históricos. Assim, o trabalho aqui apresentado visa discorrer sobre a utilização desse material, que desempenhou um papel significativo ao longo de muitos anos no estado do Piauí e em sua capital, Teresina. Essa pesquisa, então, tem como objetivo principal investigar a presença do ladrilho hidráulico em duas das principais igrejas católicas construídas na região do centro da nossa cidade. No entanto, para compreender sua história e aplicações, foi necessário contextualizar a cidade em que os suportes do elemento de estudo estão situados, analisar aspectos relacionados à arquitetura das igrejas em que o ladrilho hidráulico se insere e entender como esse revestimento compõe a relevância histórica dos bens culturais. O estudo pretendeu também, a fim de alcançar seu objetivo geral, estudar sobre os conceitos que envolvem o objeto de estudo, o ladrilho hidráulico, entendendo a história desse revestimento enquanto piso, quando ele surgiu, quando chegou no Brasil, no estado e na capital, em Teresina. Esse estudo trata-se de uma pesquisa de campo descritiva com cunho qualitativo e utiliza amostras não aleatórias intencionais através da coleta de dados por meio de conversas informais, das vivências nos espaços e fotografias autorais. Ademais, foi feita uma pesquisa bibliográfica em artigos, monografias e livros para o desenvolvimento do referencial teórico que permita para que fosse permitido conhecer os conceitos e a história no qual o objeto de estudo está inserido. Desse modo, o estudo iniciou a partir da análise de conceitos importantes, como o entendimento sobre a arquitetura, ressaltando o papel da arquitetura como contribuinte na construção das memórias, pois ela é que traz a forma. Ao pensar em determinado lugar, a mente humana, em sua maioria, prioriza a forma mural que os espaços possuem, para em seguida relembrar outros aspectos, como por exemplo o odor ou o tato. Falou-se também na arquitetura tradicional, marcada pela presença dos costumes passados de gerações em gerações, trazendo a singularidade, o regionalismo, cultura e também técnicas sustentáveis. Nesse contexto, o ladrilho hidráulico compõe formas que representam a cultura de um povo, sendo parte de um patrimônio material edificado, como os que são discutidos nesse trabalho. O patrimônio cultural também foi um outro conceito discutido, entendido como bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Para reconhecer o patrimônio cultural na contemporaneidade, é preciso compreender características importantes e inerentes a ele, como a dinamicidade, a importância para a coletividade e a capacidade de diferenciar e distinguir grupos. As igrejas, nesse estudo abordadas, são entendidas como bens culturais, patrimônio de Teresina e do Piauí. Sua estrutura, seus elementos constituintes, como o ladrilho hidráulico e suas padronagens diversas, enfrentam muitos desafios quanto à sua preservação e manutenção, principalmente por fatores como o seu não reconhecimento. Sobre Teresina,
suas igrejas e história, foi necessário compreender, que a capital foi uma cidade fundada em 1852 pelo então governador José Antônio Saraiva. O governador optou por transferir a capital do Piauí do centro da província, Oeiras, para as proximidades da Vila Nova do Puti, localizada às margens do rio Parnaíba. Desse modo, justificando a transferência por estratégias econômicas, pois à época a cidade de Caxias, no Maranhão, era o local por onde se escoavam os produtos piauienses via rio Itapecuru, inibindo os ganhos comerciais do estado. Com a construção da nova cidade e a transferência da capital, os impostos deixariam de ser retidos no Maranhão e passariam a circular no Piauí, gerando lucro para o estado. Assim, Teresina foi criada e elevada à categoria de cidade, sendo pioneira como cidade-capital planejada e edificada durante o Império do Brasil. Junto com a implantação da nova cidade, estava a construção da Igreja Nossa Senhora do Amparo na Praça Marechal Deodoro da Fonseca e na condição de matriz para a nova capital. Nesse momento, a história da fundação da cidade de Teresina mescla-se com a edificação, caracterizada como o primeiro edifício ou como um dos primeiros edifícios da capital. Apesar da ajuda do governo da província, juntamente com o apoio popular, a elevação da igreja passou por muitas dificuldades financeiras e construtivas, o que explica suas sucessivas reformas durante décadas, o que se estende até os dias de hoje. Da mesma forma, o outro elemento, que é o suporte do nosso objeto de estudo, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, teve sua pedra fundamental lançada em março de 1865. A execução de seu projeto chegou a ser conduzida sob a supervisão de 11 presidentes da província, 3 mestres de obras e 3 engenheiros civis ao longo de 6 anos de construção. Durante esse período, a igreja desmoronou 6 vezes, mas foi finalmente concluída em 1871. Dessa forma, foram erguidas as 2 das maiores e mais antigas igrejas católicas da cidade de Teresina, mesclando-se a sua história, tornando-se importantes exemplares da arquitetura. Ambas, situadas no centro histórico da cidade, são bens que carregam valores importantes para a sociedade. Ao longo de suas existências, com suas sucessivas intervenções sofridas, os primeiros pisos, estes principalmente em ladrilho de barro, foram sendo substituídos, e uma das principais opções foi o ladrilho hidráulico, de fácil manutenção, resistente e colorido. Com o tempo, esses elementos passaram a compor a identidade arquitetônica dos referidos templos, sendo incorporados à sua forma. Portanto, é finalidade desse trabalho mostrar como essa característica, dessas edificações é importante e, desse modo, despertar não só o seu reconhecimento, como também dos bens onde está o revestimento, contribuindo para a sua apropriação, bem como o uso de maneira adequada pela comunidade, incentivando a produção de conhecimento e estímulo pela preservação do patrimônio cultural. O ladrilho hidráulico, que é feito de forma artesanal, tem sua origem desconhecida. Contudo, alguns estudiosos acreditam na possibilidade de suas origens a partir dos antigos mosaicos bizantinos. Outros que esse revestimento e o seu fazer foi fundamentada numa técnica italiana chamada banchetto, que surgiu aproximadamente no século XII e que, a partir do cimento natural umedecido e compactado em uma bancada de ferro, aplica-se uma fina camada de cimento colorido e depois de seca, a peça recebe o polimento de forma manual. No Brasil, os ladrilhos foram introduzidos na segunda metade do século XIX por meio de importações de locais como Portugal, Bélgica, França. Esses ladrilhos eram destinados a edificações mais requintadas, a exemplos de museus, teatros, entre outros. Por outro lado, e por logo tornar-se um gosto, as residências mais modestas também passaram a adotar esse revestimento. Mas para isso, fazia-se uso de ladrilhos fabricados localmente, uma prática que possivelmente se estabeleceu com a contribuição de imigrantes italianos que trouxeram consigo as técnicas de fabricação. Foi assim, então, que ocorreu o surgimento das primeiras fábricas e a produção de ladrilhos hidráulicos no país, no final do século XIX.
Nesse contexto, o ladrilho hidráulico recebe uma designação devido à sua distinção em relação à cerâmica, pois, ao contrário dessa, não passa pelo processo de queima durante a fabricação. Em vez disso, o ladrilho hidráulico é imerso na água por um determinado período para ganhar resistência. A grande parte das peças fabricadas são nas dimensões de 20 por 20, e seu processo de produção se inicia a partir de um modelo escolhido que tem seu próprio molde, podendo ser de latão, cobre ou bronze. A primeira camada do ladrilho é em torno de 5 milímetros e é feita depois de terminar as cores escolhidas, pois essa camada é formada de corante diluído. A segunda camada, também de cerca de 5 milímetros de espessura, é feita com a mistura de cimento Portland, o branco, sendo usado para ladrilhos mais claros e o normal para os demais ladrilhos, e areia. A terceira camada surge no mesmo processo da segunda, mas agora adicionando-se água, e diferente das demais, sua espessura é um pouquinho maior, de 10 milímetros. Após todas as camadas estarem prontas, o molde é selado e levado até a prensa. Depois que ocorre o processo de prensagem, ele é desformado, secando por 20 horas em um local arejado, descansando. Em seguida, as peças são imersas em água para cura, geralmente em um tanque, por um período de cerca de 8 horas. Por fim, tem-se uma nova secagem por mais um período em torno de 20 dias, estando em seguida a peça pronta para o seu assentamento e uso. Por ser um trabalho artesanal, a produção é lenta, tendo sempre pequenas diferenças entre as peças, podendo ocorrer variações de cor, modelos diferentes, padrões distintos, e é isso que faz com que o ladrilho seja, de certa forma, único e personalizado. Além disso, esse revestimento, esse piso, possui várias outras qualidades, como ser um produto ecológico, possui uma ótima resistência e grande durabilidade, podendo chegar a mais de 100 anos de uso sem problemas maiores. Contribuir com o melhor conforto térmico, principalmente ladrilhos de cores mais claras, ter a superfície antiderrapante e, por fim, ser de fácil conservação. Sua manutenção consiste na limpeza diária, inicialmente com a varredura de todo o piso, depois limpando com sabão neutro e água, evitando sempre produtos como sabão em pó ou qualquer outro item ácido ou alcalino. Por último, é recomendado, caso se queira, utilizar uma cera para lustrar a peça do ladrilho. Bem, dando seguimento ao estudo, foram feitos levantamentos, registros fotográficos e análise detalhada das etapas construtivas dos dois templos, a Igreja do Amparo e a Igreja das Dores, entendendo sua arquitetura e os elementos que a compõem, sobretudo o que diz respeito ao ladrilho hidráulico. Na Igreja do Amparo, quanto aos revestimentos de piso, durante a visita do templo, observou-se a presença de 8 tipos distintos. Um piso cerâmico bege foi identificado em grande parte da nave principal, na nave lateral direita, na capela lateral direita. Na nave principal há também uma plataforma revestida de carpete que conduz à capela mão, onde o piso é de um granito cinza. Contudo, nas sacristias, na capela lateral esquerda, na nave lateral esquerda, o revestimento é de ladrilho hidráulico. No coro e em parte da escada que conduz ao coro também, porém com padrão distinto do encontrado nas naves laterais, na nave lateral esquerda. Além disso, um dos altares, devido ao desgaste e a retirada do piso cerâmico bege, é possível observar como era o piso original, um ladrilho também. Na Igreja de Nossa Senhora das Dores, um grande destaque é o piso da catedral, bem preservado, com ladrilhos coloridos e de diversos padrões, abrangendo quase toda a igreja. Durante a visita ao templo, foram identificados 12 tipos diferentes de piso distribuídos pela igreja, incluindo 10 ladrilhos hidráulicos com padrões distintos. Encerrando minha fala, ressalto que nesse estudo discutiu-se sobre a importância do ladrilho hidráulico como peça relevante na forma de duas principais igrejas construídas no centro histórico da cidade de Teresina, na segunda metade do século XIX. Percebe-se com a pesquisa como todos os elementos estão imbricados: a cidade, os templos, sua história, suas transformações e os elementos que os compõem, como os ladrilhos aqui pesquisados. Defende-se que esse revestimento gera um piso funcional, eficiente, resistente, duradouro e além,
colorido, com inúmeras possibilidades de padronagem de fácil manutenção. O ladrilho garante suas propriedades com limpeza simples a partir da varreção e da sua lavagem com sabão neutro, aplicando, quando se desejar, ser incolor, né, ajudando a hidratar e manter a cor original. Nesse viés, é importante destacar a necessidade de evitar o uso do sabão em pó, como eu já falei anteriormente, e outros produtos ácidos ou alcalinos, como também já dito. Percebe-se também que a sua manutenção implica na forma arquitetônica. Esse material, que já compõe a arquitetura tradicional piauiense, devido à sua alta aplicabilidade nas mais variadas tipologias em todo o estado, faz parte da imagem dos bens, o que forma a memória e a identidade do patrimônio cultural local. E as igrejas pesquisadas corroboram com esse entendimento. Durante a pesquisa de campo, observou-se maiores danos nas peças que ficam nas áreas de maior circulação de pessoas e as que estão perto das portas, pois o atrito é maior, e que a preservação varia bastante de acordo com o local em que elas estão inseridas, em conjunto com os cuidados que recebem. Apesar das muitas alterações sofridas nos espaços pesquisados, nota-se que manter o ladrilho hidráulico no piso dos templos já é uma prerrogativa adotada nas atuais intervenções. Mesmo na Igreja do Amparo, que passa por significativas transformações na atualidade, o ladrilho está sendo recuperado e reinserido. Ao vivenciar os espaços, foi possível, através dos depoimentos informais coletados, notar que esse elemento é um componente importante da forma arquitetônica desses bens culturais. Assim, um dos desafios da preservação é manter os valores culturais mediante as novas necessidades que surgem. A carência de estudos para a junção dessas adaptações ao patrimônio histórico edificado talvez seja uma das maiores causas da descaracterização desses espaços. Portanto, defende-se mais uma vez o reconhecer para preservar. Desse modo, defende-se também que esse estudo não pretende ser conclusivo e aposta-se que uma de suas principais contribuições seja incitar a temática e colaborar com a promoção do conhecimento, bem como da memória e identidade local. Eu encerro a minha fala agradecendo e esperando ter contribuído para a preservação do patrimônio cultural de um modo geral. Obrigada.